pausei o vídeo para ver onde que tava o erro, gente. Não tinha erro nenhum, não. Não tava dando na calculadora. Sabe o que que é? É que esse número tá arredondado, né? Então, aqui tá certinho. Tá tudo certo, tá? Se eu pegar o 0,64, fazer 1 sobre ele, né? Vai dar um número menor do que 1,6. Aí eu apliquei o log nesse número menor, e aí deu 0,19382. Não estava dando na calculadora, por isso que eu achei esquisito. Mas é isso aqui mesmo, tá? Então, meus amores, olha só. Como é que fica a brincadeira aqui? Quando eu uso, né? Quando eu tento definir a absorbância como sendo o inverso da transmitância, eu gero esse tipo de gráfico aqui, ó, né? Que não é linear, é uma curva, tá? E aí, quando eu aplico o log nisso aqui, ó, log no... Então, vamos fazer junto aqui, ó, 0,64, que tá aqui, ó. Eu faço o inverso dele, 1 dividido por 0,64, dá 1,5625, que eu arredondei para 1,6, mas não é 1,6, é 1,5625. Quando eu aplico log no 1,5625, dá 0,19382, 0,19382, que é isso aqui, tá? Então, se você faz isso em todos os números aqui, ó, você vai achar esses números que você está vendo aqui. E aí, quando eu ploto, eu pego essa tabelinha e eu ploto no Excel, inserir gráfico de dispersão, olha lá, deu uma função linear. Ó que legal, né? Então, se deu uma função de linear, dá para eu trabalhar com regra de 3, certo? Beleza? Então, meus amores, vamos... Por que que eu tô falando tudo isso? Por causa do seguinte, ó. Olha lá. A transmitância, quer dizer, a absorbância, não é o inverso da transmitância. A absorbância, por definição, é igual ao log do inverso da transmitância. Certo? Tranquilo? Então, eu aplico o log no inverso da transmitância para linearizar a função. Para eu poder trabalhar com regra de 3, porque eu sou uma preguiça só, né? Só que não é comum você ver a fórmula desse jeito, ó. Não é comum. Por isso que eu estava falando menos log. Eu já estava... Então, você vê assim, ó. Vamos pegar aqui a outra folhinha. A absorbância é igual a menos log da transmitância. Pronto. Que é a mesma coisa, né? Estou usando propriedade do logaritmo aqui. Log de 1 sobre x é o mesmo que menos log de x. Tá? Pode fazer na calculadora e testar, ó. Log de meio dá o mesmo valor de menos log de 2. Tudo bem? Então, a formuleta que a gente costuma utilizar na espectroscopia é essa daqui, ó. Absorbância é igual a menos log de transmitância. Certo? Então, estamos construindo aqui algumas fórmulas. E aí, é claro, né? Se eu definir que a transmitância é igual a P sobre P0, né? Dá para dizer que a absorbância é igual a menos log de P sobre P0. Aí dá para obter outras fórmulas aí interessantes que podem ser aplicadas para diferentes tipos de exercícios. Certo? Beleza, gente?
Todo mundo entendeu? Tá. Agora, queria falar um pouquinho para vocês a respeito de lei de Beer. E agora sim a gente vai construir um pouco. Vamos usar um pouquinho aqueles conceitos que a gente já viu, né? Então, agora, a lei de Beer, ela trabalha o conceito de absorbância a partir de um outro. Então, aqui a gente correlacionou a fórmula né? A gente aprendeu a quantificar a absorbância a partir da transmitância, certo? Existe uma relação matemática entre a absorbância e a transmitância. Esse menos log, eu aplico ele, né, para facilitar a minha vida. Nós já vimos, né? Para linearizar a função. Muito bem. Então agora a gente vai correlacionar a absorbância de um modo diferente, com outras variáveis, né? Então, quando eu pego, por exemplo, o fenômeno, né? Então tá aqui a cubetinha com a minha amostra. Certo? Tá aqui a radiação eletromagnética chegando. E ela sai aqui, ó, do outro lado, com uma intensidade menor, né? O que a gente vai pensar aqui agora? Vamos deduzir uma fórmula. A absorbância, que tem a ver com quanto que é absorvido de radiação eletromagnética, né? Ela é proporcional ao quê, gente? Ela é proporcional ao quê? O que está contribuindo para aumentar a absorbância? Ou seja, para aumentar a quantidade de radiação eletromagnética que está sendo absorvida, né? Então existem alguns fatores que contribuem para o aumento da absorbância. Quais são os fatores? Primeiro fator, a concentração. Então, quanto maior for a concentração, né, quanto maior for o número de partículas que tem aqui, maior é a absorbância, né? Maior é a quantidade de radiação eletromagnética que é absorvido. Portanto, se eu quero construir uma fórmula para quantificar a absorbância, né, a concentração está no mesmo patamar da absorbância, ou seja, está diretamente proporcional, né? Tá aqui, ó, na mesma altura da absorbância. Então ela não tá assim, né, ó. Ela não tá assim. Então, quando a gente tenta pensar em proporcionalidade, se a concentração fosse indiretamente proporcional à absorbância, o aumento da concentração faria o quê? Né? O aumento da concentração faria o quê? Como ele está no denominador, faria a absorbância diminuir. Mas não é esse o caso, né? O que a gente percebe? A gente percebe que quanto maior o número de partículas, maior a absorbância, certo? Muito bem. Qual outro fator que contribui para a absorbância maior, para aumentar a absorbância? O outro fator que a gente já viu é o caminho óptico, que é isso aqui. Quanto maior o caminho óptico, mais tempo a radiação eletromagnética vai ter, né? Ela vai percorrer e vai bater no maior número de partículas e vai perdendo mais intensidade. Então vai ser mais absorvido, né? Então, esse caminho óptico eu vou chamar de B. Bzinho, tá? Então, B é diretamente proporcional à absorbância, porque quanto maior ele for, maior a absorbância da minha radiação eletromagnética, certo? Então aqui eu tenho uma multiplicação, B vezes C, tá? O que mais que a gente pode pensar aqui, ó? Basicamente eu tenho isso. Quanto maior o caminho óptico, maior é a absorbância. Quanto maior a concentração, o número de partículas, quanto maior for o número de partículas, maior é a absorbância.
Muito bem. Agora, essa multiplicação é igual à absorbância? Né? Normalmente não. Né? Inclusive a unidade de medida, né? Se você for olhar aqui, ó, o B, a unidade de medida dele é dado em centímetro. A concentração, a unidade de medida é dado em mol por litro, certo? E a absorbância, gente? Qual que é a unidade de medida da absorbância? Ela é, por convenção, ela é adimensional. Adimensional. Nossa, eu acho que não tem esse I, né? Mas vamos lá. Como é que fica, então? Existe uma correlação entre a absorbância e a concentração, né? Existe uma correlação. E esse coeficiente angular eu vou chamar de E. Ó. Quando eu multiplico E por isso daqui, ó, a proporcionalidade vira uma igualdade. Como é que eu percebo isso, professor? Simples. É só fazer a análise dimensional da brincadeira. Olha lá. Ó. Então, a absorbância é igual ao caminho óptico vezes a concentração. Né? A absorbância é adimensional. O caminho óptico é dado em centímetro. A concentração é dada em mol por litro. Muito bem. Como é que fica a brincadeira, então? Essa equação, ela é multiplicada por esse lado aqui, ó, por uma constante, né? Que constante que é essa? Eu chamo isso daqui de absortividade molar. A absortividade molar, tá? E a função dessa constante, normalmente o caminho óptico, a minha cubetinha, ela tem um caminho óptico de 1 centímetro, né? De 1 centímetro. Então, 1 vezes a concentração fica praticamente a concentração, né? Mas a absortividade molar é uma constante que neutraliza, inclusive, né? Quando eu multiplico a unidade de medida dela, essas unidades de medida, elas vão embora, elas vão para o espaço. Então, qual que é a unidade de medida da constante Ezinho, que é a absortividade molar? Para eu neutralizar, fica como? B não é dado em centímetro, C não é dado em mol por litro, então qual que é a unidade de medida da absortividade molar, que é E? A unidade de medida é litro por mol vezes centímetro. Aí esse litro corta esse litro, esse mol corta esse mol e esse centímetro corta esse centímetro. Certo? Então a absortividade molar, a unidade de medida dela é litro por mol vezes centímetro. Tá? Gente, a absortividade molar é uma característica única de cada material. Ela traduz a forma como o material absorve a luz, né? Então, os materiais interagem de maneira muito particular e diferente com a luz. Se eu pego um material X, né, existe uma correlação entre a concentração e o quanto que absorve de luz. A absorbância, né, existe uma correlação entre a absorbância e a concentração. Tudo bem? Se eu pego um outro material,
né, um outro material, essa correlação ela é diferente. Então, olha só, um material verdinho, quando eu tenho uma concentração de 1 mol por litro, por exemplo, né, ele vai me absorver uma quantidade de 1 de absorvância. Estou chutando números grandes para você entender, né? Quando eu pego o material 2, a mesma concentração de 1, né, ele vai pegar, por exemplo, ele vai me dar uma absorvância de 3. Né? Então a absortividade molar dele, que é esse coeficiente angular, ele é o triplo do material verdinho. Né? Tudo bem? Tranquilo? Muito bem, então estamos construindo aqui alguns conceitos importantes e básicos para a gente começar a brincar de espectroscopia. Bom, chega de conversa, vamos para os exercícios? Olha aqui, eu acho que a gente já conseguiu entender um pouquinho como é que funciona a espectroscopia, né? A gente faz análise por cor. Então, vamos aplicar um pouco esses conceitos na resolução dos exercícios, que eu acho que vai ficar mais claro. Opa, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, aqui o exercício já vem com a resposta. Não tem problema nenhum. Então, exercício 1. Letra A. Que absorvância corresponde à transmitância de 99%? Né? Então, vamos responder? Vamos fazer juntinho aqui. Então, aqui agora a gente vai brincar com os números, na verdade. Exercício 1. Ó, começamos a técnica, tá? Devagarinho a gente vai construindo os conceitos. Nós já começamos a construir os principais conceitos. Letra A. Qual que é a absorbância que corresponde à transmitância de 99%? Então, ele está me dando um valor ali, ó, que é a transmitância percentual, que é 99%. Existe uma fórmula que correlaciona a transmitância percentual com transmitância. Ele está me perguntando o que no exercício? Qual que é a absorbância? Qual que é a absorbância? Ele está me dando o valor de transmitância percentual. Bom, existe uma fórmula entre a absorbância e a transmitância, que correlaciona a absorbância com a transmitância. Né? A absorbância é menos log da transmitância. Só que eu não posso pegar esse valor de 99% e jogar aqui, ó, porque isso aqui é transmitância percentual, né? Então, tem que converter isso aqui para transmitância para jogar aqui. Então, eu venho para essa fórmula aqui, ó, transmitância percentual é igual a 100 vezes a transmitância. A transmitância percentual eu tenho, que é 99, né? 100 vezes T. Isolando T, T é igual a 99 dividido por 100. T é igual a 0,99. Pego esse valor e injeto lá, ó. A absorbância é igual a menos log de 0,99. Quando eu faço a continha, menos log de 0,99, 4,36 vezes 10 elevado a menos 3. Qual que é o valor? Qual que é a unidade medida para absorbância? Ela é adimensional. Tá? Vamos lá para a letra B? Olha lá. Qual que é a absorbância que corresponde à transmitância de 0,10? Então, estamos brincando com os números agora, gente. Vamos brincar de número. Qual que é a absorbância que corresponde à transmitância de 0,10? Então, existe uma formuleta aqui, ó. Absorbância é igual a menos log da transmitância. Aqui ele já me deu a transmitância direto, que é 0,10, né? Então, a absorbância é igual a menos log de 0,10.
absorbância é igual a 1. Certo? Babinha, né? Letra C. Vamos lá para a letra C, ó. Eu vou ler para você. Qual é a transmitância quando temos 0,1 de absorbância? Qual que é a transmitância quando eu tenho 0,1 de absorbância? Ó, inverteu. Ele está me dando a absorbância, está pedindo a transmitância. Então, eu tenho a formuleta que é o seguinte, né? A absorbância é igual a menos log da transmitância. A absorbância ele me deu, que é 0,1. Menos log da transmitância. Bom, quando eu caio nesse tipo de conta, a melhor coisa que eu tenho que fazer é multiplicar por menos 1 dos dois lados, né? Aí vai ficar como aqui a brincadeira? Log de t é igual a menos 0,1. Como é que eu tiro? Eu quero isolar t, né? Como é que eu tiro esse log daqui? Como é que eu tiro ele daqui? Eu aplico antilog dos dois lados, né? Então, quando eu aplico antilog desse lado, o log daqui some, fica t. Quando eu aplico antilog desse lado, o antilog fica assim, né? Na calculadora, vai ficar antilog, olha lá, deu 0,79. Aqui o antilog desse lado fica 10 elevado a menos 0,1, né? Certo? Transmitância é igual a 0,79. Vamos para a letra D. Babinha, né, gente? Qual é a transmitância percentual quando se tem 0,4 de absorbância? Olha lá. Qual é a transmitância percentual? Essa é a pergunta. Quando se tem 0,4 de absorbância. Então, existe a formuleta, né? A absorbância é igual a menos log da transmitância. A absorbância eu tenho, que é 0,4. Menos log da transmitância. Então, se eu isolar T, eu acho T. E depois eu multiplico por 100 e acho a transmitância percentual. Certo? Então, isolando T, vai ficar menos 0,4 é igual a log de T. Aplico o antilog dos dois lados, vai ficar 10 elevado a menos 0,4 é igual a T. T é igual a, fazendo na calculadora, 10 elevado a menos 0,4 dá 0,4. Certo? Foi isso que ele pediu? Não. Ele quer a transmitância percentual, que é 40%. Ali a resposta no slide está errado, tá? Ele quer a transmitância percentual e não a transmitância pura. Beleza, gente? Tranquilinho? Vamos lá. Tá aqui o exercício 2, mas eu vou parando por aqui porque ele vai dar um pouquinho de trabalho. Tá dando 24 minutos, a gente faz ele no próximo vídeo, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.